Olá, como estão? Hoje eu vim falar de uma praga que cerca o discurso sobre o comportamento humano, sobre a personalidade, sobre o caráter, que é o cientificismo. Eu estava ouvindo uma entrevista de uma psicóloga a respeito do caráter. Interessei como filósofo, estudioso da filosofia grega antiga, caráter, virtudes, Aristóteles, Epiteto, Platão, Sócrates, Epicuro, é um assunto que me interessa. E aí uma psicóloga falando sobre a questão das virtudes, mencionou Aristóteles, e ela fala aquela frase fatídica. Está comprovado hoje cientificamente que parece que, né, a autoridade epistemológica de validade, de verdade ou de um conhecimento verdadeiro passa por essa frase. É só colocar que hoje cientificamente está comprovado que. Mas o que pode comprovar a ciência? E não, quando digo a ciência, não só a ciência enquanto uma entidade de experimentação laboratorial ou de controles científicos, mas eu digo pensamento científico que traz aí as ciências naturais, como a física, a matemática, né, o determinismo, relação de causa e efeito, os nexos lógicos empíricos, as determinações. Dado um certo número de premissas, de variáveis controladas, a física consegue prever o comportamento futuro dos astros, os movimentos dos corpos, fora a física quântica. Mas a física do macro, digamos assim, não do micro, contas matemáticas, equações, um médico consegue prever com quase total acurácia sobre o desenvolvimento de uma doença no corpo. O que esse tipo de pensamento tem a dar, a oferecer, quando falado sobre o comportamento humano, personalidade e caráter? Nada. A resposta curta é essa, nada. Mas esse é um cacuete desde o nascimento da psicanálise. Anterior até, né? Na própria psiquiatria, que não era psiquiatria, na história da psiquiatria, com o tal do tratamento moral, que era feito por médicos. O nome era esse, tratamento moral. Feito nos manicômios, hospitais psiquiátricos à margem da sociedade, para consertar, reparar os comportamentos desviantes. Eles até sabiam que eram questões morais, sociais e políticas, mas quem tratava eram médicos. Ali começou a relação entre a medicina e o comportamento. Na psicanálise freudiana, Charcot e todo daí para frente, a linguagem científica das ciências naturais prevalece no discurso sobre o comportamento humano. Freud já foi muitas vezes rebatido por vários críticos, brilhantes críticos, exatamente a respeito, acusando Freud de falsas determinações linguísticas, como se fosse de uma precisão científica. Tanto a sua relação de ego, superego, determinações da infância, no comportamento futuro, o que acontece com as questões na infância determinam o comportamento futuro de forma como se fosse uma determinação científica de uma lei física.
sobre os astros, os corpos em movimento. Então, essa crítica não é nova a Freud. A linguagem científica de causalidade e efeito em linha reta, como uma bola que bate na outra e acaba na caçapa da mesa de sinuca. Ali, toda uma explicação causal linear a respeito do que aconteceu. Nada mais do que aquilo necessita para explicar o que aconteceu. Freud trata o comportamento humano em sua linguagem científica, determinista. Um outro exemplo, tem outros, né? Mas o Lacan, um cara que traz também a linguagem científica matemática para explicar a realidade das doenças mentais, nas suas questões das topologias e estrutura das doenças mentais. Ele usa uma linguagem matemática já denunciada por Alan Sokal e Jean Bricmont, dois físicos matemáticos, que os usos dos conceitos matemáticos Lacan são ambivalentes, ambíguos ou errados. Então, mas Lacan se inspira em conceitos matemáticos, muitas vezes, para a topologia ou estrutura das doenças mentais, e ele mesmo diz, né, no discurso, que não é uma analogia, é o que é. Então, quer dizer, é a prova científica daquilo que ele está expressando. Temos essa praga do cientificismo rondando o comportamento humano já há bons mais de 200 anos, desde o início da psiquiatria, da pré-psiquiatria, que não era chamada assim, mas médicos que cuidavam do tratamento moral em hospitais psiquiátricos ou asilos, depois com a linguagem científica freudiana e daí para diante, hoje com a neurociência, querendo, ou os psicólogos, psiquiatras, querendo usar a neurociência como discurso científico. E as pessoas, como essa psicóloga que eu vi, façam direto isso, né? Usam direto essa frase de efeito, vazia de conteúdo, mas de efeito, no sentido de que está comprovado cientificamente que. E aí, coloca o que vocês quiserem. Hoje, até na teologia, né, comprovado cientificamente que temos uma partícula de Deus, que o homem está naturalmente inclinado a acreditar em Deus. Está comprovado cientificamente que qualquer coisa que vocês queiram. É uma frase de efeito, vazia de conteúdo, uma retórica para pinçar como um anzol, grudar, né, nessa nossa crença coletiva de que tudo que vem a partir do científico tem estatuto de verdade e de conhecimento. Não estou desfazendo das questões científicas, estou desfazendo das pessoas que usam desse discurso para dar autoridade ao que elas estão falando. E às vezes só com papagaio. Eu acredito realmente que essa psicóloga é um papagaio. Alguém falou e ela papagaiou. Porque se ela for realmente atrás da pesquisa, essa pesquisa não vai durar 5 minutos, porque não tem comprovação científica sobre as virtudes. Por comprovação científica, nós nascemos com algumas capacidades, temos que desenvolver outras, mas é só abrir os olhos e olhar para as pessoas. Não precisa nenhuma comprovação científica para saber que nós temos certas qualidades, virtudes. Ela ainda usou as categorias aristotélicas, em potência, temos que transformar em ato. Mas qual é a comprovação científica que necessita essa constatação da realidade? Nenhuma. Então, quando ela usou isso para reiterar esse fato, ela está usando um discurso retórico vazio, por ignorância ativa, por papagaiar aquilo que ela ouviu de algum lugar e acha que isso é importante. Psicólogos têm muito essa coisa, porque, né, estão meio assim, tem várias psicologias, para onde que eu vou me agarrar aqui nesse negócio mais científico, então, né, a psicologia adora ter um pé em alguma coisa que dê mais credibilidade ao seu discurso. Então, as psicologias que antes estavam bem afastadas da psiquiatria, das neurociências, hoje, né, querem flertar cada vez mais com esse discurso
vazio e retórico de que a ciência nos prova que. Eu estou falando isso porque... Então qual é o discurso sobre o comportamento humano? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, atual, contemporâneo, sobre o discurso do comportamento humano. Essa pessoa disse esses dias, eu escrevo de uma forma meio esquisita que as pessoas não entendem. Eu fiquei pensando naquilo, uma pessoa com o nível, para mim, o maior nível de experiência em atendimento terapêutico na filosofia clínica, diz que as pessoas, e é uma pessoa que escreve muito, tem uma boa literatura, em blogs, em sites, em livros, né? Diz que, né, a sua forma de escrever é uma forma esquisita. Por que se pensa isso? Eu estou falando do professor e terapeuta Hélio Strasburger, tá? Desde a fundação da filosofia clínica do Instituto Pachter, lá, trabalhou 17 anos, se não me engano, junto com Lúcio Pachter, né, o sistematizador do método, para divulgar a filosofia clínica no Brasil. Então, juntos, desbravaram, Hélio para um lado, Lúcio para o outro, esse Brasil para divulgar esse trabalho da filosofia clínica. E o Hélio Strasburger é um profícuo escritor, pensador e fundamentalmente prático da GEMA, pratica só filosofia clínica, só entre aspas, né? Pratica a filosofia clínica em toda a sua amplitude. E ele escreve muitos livros, eu sempre os recomendo na formação para quem quer saber mais. E a linguagem, e é verdade, o Hélio tem razão, a linguagem do Hélio às vezes eu não consigo compreender, mas penso eu que esse é o nosso problema. O Hélio está escrevendo a linguagem e as fontes da linguagem daquilo do qual o comportamento humano deve ser visto, estudado, não cientificamente estudado. Então, eu tenho aqui para vocês um exemplo só, nos livros do Hélio, aqui pérolas imperfeitas, né? Apontamentos sobre as lógicas do improvável. Então, aqui exemplos da sua experiência nos hospitais psiquiátricos pelo Brasil. E aqui o Hélio escreve de uma forma que não é científica, que não é nessa relação de causa e efeito, nessa relação determinista, com conceitos matemáticos ou científicos, ou neurológicos ou neurocientistas usam para expressar o tal do comportamento, das psicologias do comportamento. Qual a linguagem que o Hélio usa aqui? A linguagem, as fontes da sua inspiração, eu vou ler aqui rapidamente, vou pegar aqui, né, quais são as fontes da sua inspiração para escrever e para não só para escrever, mas para abordar o fenômeno humano em terapia, na sua prática terapêutica. Então, alguns das suas fontes de percepção, né, da linguagem que ele usa para compreender o fenômeno humano. Chico Buarque, Clarice Lispector, Alberto Camus, Michel Maffezoli, Otávio Paz, Jean-Jacques Rousseau, Heidegger, Martin Heidegger, Humberto Eco, Bronislaw Malinowski, Harold Bloom, René Descartes, Kant, Immanuel Kant, Ernest Cassirer, e assim vai. Filósofos, ensaístas, escritores, poetas, pessoas que abordam o fenômeno humano, a sua complexidade, sem reducionismos epistemológicos científicos ou epistemológicos. Pessoas que olham o fenômeno humano e expandem esse olhar e não reduzem esse olhar. Pois essa é a filosofia clínica. Então, as fontes de inspiração para o trabalho terapêutico do Hélio Strasburger, há quase 30 anos atendendo,
São essas fontes de linguagem, aquelas que não que dão respostas científicas, mas que propiciam a abertura da nossa capacidade de enxergar o fenômeno humano em sua complexidade. Isso é ser singular. Nós chegamos agora a 8 bilhões de pessoas na Terra, 8 bilhões de singularidades. Como é que eu vou colocar todas dentro de um espectro científico reducionista? Não tem como. Isso é afrontar e corromper o fenômeno humano. Não é essa a linguagem apropriada para enxergar o fenômeno humano. Então, eu vou ler aqui algumas partezinhas só para vocês compreenderem a linguagem que o Hélio traz, completamente diferente da linguagem científica. E isso que faz ele ser estranho. Porque ele está numa terra na qual, no mundo, a linguagem predominante não é a linguagem que abre o fenômeno humano, nem que amplia a sua percepção, mas que fecha. Ele, um dos únicos que eu conheço, não vou dizer o único, que tira sua inspiração terapêutica de literaturas, filosofias, antropologias, e não da ciência. Eu duvido que vocês vão ouvir, ou já ouviram, eu nunca ouvi dizer o Hélio dizer, não, é porque a ciência prova que. A fonte de referência dele é a seguinte, olha, no meu trabalho terapêutico aparece isso, aparece aquilo, e ele vai sempre dizer as várias formas de aparição fenomenológica do fenômeno humano, e não vai reduzi-las. O último livro dele, Apontamentos de Filosofia Clínica, é fantástico, ele traz exemplos no final. Ainda que eu não peguei livro aqui para mostrar para vocês, mas eu deixo na descrição do vídeo. Então, uma pequena amostra da linguagem que o Hélio traz, que é a linguagem de acesso ao fenômeno humano, que é a linguagem que vem da filosofia, da literatura, da poesia, da antropologia. Nos instantes de anúncio, uma razão atua desordenada. Se não houver pressa em corrigi-la, pode significar seus desdobramentos na existência. Com a alquimia silenciosa das palavras, os rituais de passagem alimentam as poéticas da arquitetura subjetiva. Sua desordem criativa, quando não sufocada pela farmácia da esquina, compartilha a desenvoltura das inquietudes. Essa semiose estranha menciona coisas que se acham onde menos se espera. Onde é que está aqui a solução da equação? Onde é que está aqui a resposta correta sobre o que acontece dentro dos hospitais psiquiátricos ou no dia a dia no nosso trabalho terapêutico? Onde é que está aqui uma descrição de um comportamento de transtorno dentro do DSM ou dentro de uma lógica científica, matemática? Poéticas da arquitetura subjetiva. Isso aqui abre a possibilidade de pensar o ser humano, não fecha. Rituais de passagem e não sofrimentos existenciais que cristalizam no ego, superego, id, vão ser determinar o futuro das pessoas lá na frente. A desenvoltura das inquietudes. Onde é que está aqui a definição do que é certo, errado, bom, mal, normal, anormal? Essa aqui, através do Hélio, claro que o Hélio traz aqui as suas referências, mas é aqui, é mais perto dessas referências que o Hélio traz, que nós podemos compreender o fenômeno humano em sua amplitude, em sua complexidade, e não através de linguagens científicas. Não é à toa que o Hélio é um cara muito preocupado com a linguagem. Porque ou a linguagem pode definir e congelar, ou ela pode abrir e deixar fluida as nossas percepções. Então, sim, o Hélio tem uma linguagem diferente. Sim, o Hélio Strasburger tem um tipo de linguagem difícil para a compreensão nossa, para a nossa
parca capacidade de compreender o fenômeno humano de forma aberta. Porque o que predomina hoje é a linguagem científica. É a linguagem determinista, é a linguagem reducionista. E de todas as formas, tenta as psicologias, psicanálises e tudo mais, principalmente a psiquiatria biológica, usar dessa linguagem para fechar o horizonte ao redor do fenômeno humano e poder determinar antecipadamente o que vai acontecer no futuro e o que essa pessoa tem, considerando os sintomas do seu comportamento. Usando a neurociência, da matemática, do pensamento científico, das ciências naturais, de causalidade. Então, vocês querem realmente compreender os fenômenos humanos, seus comportamentos, seus pensamentos internos, qual a relação entre esse mundo da estrutura interna e a maneira como a gente tenta efetivar ou não efetivar isso no mundo? Vão às fontes das pessoas que escreveram sobre elas, ou sobre a percepção das relações humanas, enquanto plurais, múltiplas. Vão à antropologia, vão à sociologia, vão à filosofia, vão à poesia. Pega Mário Quintana, só um. Vai, tinha Mário Quintana. Leiam ele. É uma lição, é uma aula sobre como compreender a estrutura interna do poeta e de como ele enxerga através do seu interior o mundo. Não lembro se foi Heidegger que disse que para estudar ética é melhor ler as tragédias gregas do que o tratado de Aristóteles de Ética Nicômaco. Porque ali na vida é que as coisas acontecem. É ali, com toda a sua complexidade, todo o seu enredo, todo o seu caldeirão fervente de emoções, pensamentos, relações, prejuízos, axiologias, caixa de si mesmo, interpretações, é que as coisas acontecem. Tentar fazer disso uma redução epistemológica científica é isso, é um reducionismo. Nem todo reducionismo é ruim. O reducionismo explicativo não é ruim. Agora, o reducionismo ontológico, ético e moral, é. Porque está querendo fazer que caiba em um lugar pequeno aquilo que não tem espaço nesse lugar pequeno, aquilo que é muito mais do que esse lugar. Ou as coisas vão ficar comprimidas e invisíveis, ou muita coisa vai ficar de fora nesse reducionismo. E é isso que acontece com essa frase horrorosa, que engana, retórica. Não, a ciência hoje prova que pessoas têm algumas virtudes fundamentais do seu caráter e outras a serem desenvolvidas. Nossa, que achado científico! Imagina! Nunca havia pensado nisso. Ninguém nunca pensou nisso. Não, nunca ninguém deu bola para nenhum filósofo pensou num negócio desse. Tinha que vir a ciência para não dizer um negócio desse. Nossa, que ganho! É uma retórica vazia. Então, recomendo demais a leitura de qualquer livro do professor, terapeuta Alice Strasburger sobre filosofia clínica. Vai ser um desafio para nós, pessoas que temos esse pensamento já científico determinado pela nossa cultura de causalidade e efeito lineares, compreender o que está ali nos livros do Hélio. Mas ele não faz esse jogo de linguagem para esconder nada, está tudo muito claro ali. Muito claro. Quem atende, principalmente, quem conhece um pouco de filosofia química, vai identificar no livro do Hélio toda a complexidade que ele traz do ser humano em função da sua prática terapeuta de quase 30 anos e de professor de formação. Então, contra todo esse movimento cientificista, reducionista, epistemológico, como se tivesse uma verdade ali única, como se as regularidades do comportamento humano pudessem determinar o interior de cada um da mesma forma. Contra todo esse tipo de pensamento estão os livros de Hélio Strasburger, da filosofia clínica, explicando como a prática dele é uma prática terapêutica de abertura, de multiplicidade
E que para fazer isso não é nas fontes científicas que ele vai buscar. É naquelas fontes que escreveram sobre observação humana não científica, especulativa, teorética, longe da verdade dogmática de ser assim ou ser assado, mas que tentam explicar na ânsia de conhecer-se às vezes a si mesmo. Esses autores nos dão pérolas sobre como podemos olhar o ser humano, seu comportamento, seu interior. A filosofia clínica tem uma metodologia vazia, que permite cada um preencher da maneira que chegar. Mas a abordagem ao fenômeno humano antes da metodologia requer também que nós tenhamos uma epistemologia aberta, uma teoria do conhecimento ampla, permeável a todas as formas não científicas de aparição do fenômeno humano. Então, Hélio Strasburger, coloquem lá no estante virtual todos os livros que tem dele, valem a pena para quem quer sair, para quem tem um incômodo quando vai a terapeutas e consideram a gente como se fosse um ratinho de laboratório, porque tentam nos encaixar em percepções científicas deterministas ou com uma linguagem definitória a respeito de categorias dogmáticas, interpretativas, que dão caráter, ou que tentam dar um caráter de científico. Filosofia clínica para essas pessoas também. Estão cansadas de serem encaixadas. Para isso, venham tanto os terapeutas quanto aquelas pessoas que querem conhecer filosofia clínica, façam esse esforço. Um esforço não porque o Hélio é obscuro, mas porque a nossa mentalidade é travada em cima do modelo científico para o comportamento e as questões interiores do ser humano. Muito bem. Se gostaram do vídeo, querem compartilhar, comentar, por favor, ajuda assim o YouTube a passar essa mensagem da filosofia clínica adiante. Sugestões, comentários, deixe nos comentários que assim que possível eu vou respondendo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.